A Ivone Leal, seguidora de nossos estudos, nos fez a seguinte pergunta: gostaria de saber por que os espíritos se manifestam nas igrejas evangélicas, e se os pastores seriam médiuns, e se os espíritos obsessores saem realmente das pessoas. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Isso é muito importante para que esta plataforma valorize o nosso trabalho e divulgue os nossos vídeos. Mas, para entender as manifestações mediúnicas em ambientes religiosos, como a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, é necessário explorar como a mediunidade opera naturalmente, independente de crenças ou práticas religiosas específicas, e a forma como esses fenômenos são interpretados dentro desses contextos. A mediunidade, conforme os ensinos espíritas, é uma faculdade inerente ao ser humano, manifestando-se em todos os grupos sociais e religiosos, e não limitada a um sistema de crenças. Os espíritos estão em todos os lugares, e a Terra possui uma população desencarnada consideravelmente maior que a encarnada. Essa realidade é crucial para entender que todos os espaços, incluindo os religiosos, são permeados pela presença e atuação dos espíritos. Além disso, os médiuns estão igualmente espalhados em todas as sociedades, muitas vezes sem o reconhecimento de sua condição mediúnica. No contexto das igrejas evangélicas e da Igreja Católica, essa faculdade natural não é geralmente conhecida pelo nome de mediunidade, mas suas manifestações ainda assim ocorrem. A mediunidade surge nesses contextos frequentemente de forma espontânea e muitas vezes sem entendimento ou preparo adequado. Isso pode gerar situações de confusão e desconforto, especialmente quando a influência espiritual se apresenta de maneira ostensiva, como nos casos de possessão, subjugação ou fascinação. Nesses casos, a Igreja, através de seus ministros, tenta agir para expulsar demônios ou restaurar a paz ao indivíduo, porém muitas vezes desconhecendo a natureza real dos espíritos envolvidos. A psicofonia é um fenômeno mediúnico onde o espírito desencarnado comunica-se através do médium utilizando sua voz. No contexto evangélico, essas manifestações podem ser interpretadas como possessões demoníacas, embora, segundo o Espiritismo, não existam demônios, como seres criados especificamente para o mal. Em vez disso, os espíritos em questão são seres desencarnados em profundo desequilíbrio moral e emocional, permanecendo ainda presos a pensamentos e comportamentos negativos que cultivaram em vida. Os pastores, ao se depararem com uma pessoa em estado de fascinação ou subjugação, interpretam o fenômeno sob o prisma de sua doutrina, o que muitas vezes leva à tentativa de exorcismos. A eficácia desses métodos, no entanto, não reside em expulsar o espírito, mas muitas vezes no encorajamento que oferecem ao médium para que reforme sua conduta e busque uma vida mais equilibrada e harmônica, afastando-se de vícios e comportamentos negativos que sintonizavam com o espírito obsessor. Mas, para médiuns que reencarnam com uma missão mediúnica específica, existe uma necessidade kármica de desenvolver essa habilidade em ambientes propícios e com orientação adequada. No entanto, o ambiente religioso evangélico ou católico nem sempre proporciona o suporte necessário para o desenvolvimento equilibrado dessa faculdade. Enquanto algumas experiências nas igrejas podem oferecer alívio temporário, a continuidade do processo mediúnico e seu equilíbrio depende, para esses médiuns, de um aprofundamento e de um estudo que geralmente só encontram em locais especializados, como os centros espíritas. Pastores sérios e comprometidos com a fé, ao manifestarem o dom das profecias ou revelações, muitas vezes estão, na verdade, em sintonia com espíritos elevados, que auxiliam as pessoas através da mediunidade desses líderes. Mesmo que esses pastores não reconheçam o termo mediunidade, o fenômeno é análogo ao que ocorre nos centros espíritas, onde espíritos de maior elevação auxiliam e orientam médiuns para o bem comum. É essencial compreender que a intenção amorosa e a boa-fé
desses pastores atraem espíritos benévolos que colaboram para transmitir mensagens que ajudam a orientar e confortar os fiéis. A prática de profecias e revelações, quando imbuída de sinceridade e caridade, é assim assistida espiritualmente e torna-se um meio natural de socorro, embora o conceito de mediunidade não seja abertamente identificado. Atualmente, em algumas igrejas pentecostais, observa-se a ocorrência de transes coletivos, nos quais grupos inteiros entram em estados alterados de consciência, dançam ao som de ritmos frenéticos e até utilizam vestimentas inspiradas nas tradições do candomblé. Esses fenômenos se assemelham aos estados de transe observados em práticas afro-brasileiras, onde espíritos de tais tradições podem se aproximar, estabelecendo uma conexão com os fiéis, inclusive em suas igrejas. Esses fenômenos são interpretados na igreja como uma manifestação do Espírito Santo, mas, na verdade, trata-se de um fenômeno mediúnico, em que os espíritos diversos, atraídos pelas vibrações e pela euforia do ambiente, se manifestam. Na Igreja Católica, fenômenos semelhantes ocorrem no movimento carismático, onde fiéis em êxtase acreditam estar em contato direto com o Espírito Santo. Esse êxtase é também um estado alterado de consciência, que permite uma comunicação mediúnica, trazendo a influência de espíritos que variam em natureza de acordo com a sintonia do ambiente e o grau de elevação moral dos participantes. A mediunidade não se restringe a uma religião ou cultura. Ela é uma faculdade natural do ser humano, que se manifesta nas mais variadas condições e locais, independente do contexto cultural ou religioso. A diferença está na interpretação e no tratamento dado a esses fenômenos. Enquanto os centros espíritas reconhecem e trabalham diretamente com a mediunidade, igrejas evangélicas e católicas muitas vezes a compreendem sob outros termos e através de práticas e rituais diversos. A compreensão de que todos os fenômenos espirituais, sejam de origem angelical mais elevada ou de uma possessão espiritual mais terrível, são manifestações mediúnicas. Isso amplia a visão sobre a interação entre os dois planos e permite uma abordagem mais inclusiva e respeitosa para com todas as religiões e culturas, reconhecendo o papel universal da mediunidade na vida espiritual da humanidade. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.